E na parte financeira, Silvio Santos distribuiu parte da herança em vida. E demais bens vão ser destinados agora, depois da morte do apresentador. Sobre isso eu converso a partir de agora com Leonardo Marcondes Madureira, que é especialista em direito de família e sucessões e em mediação e resolução de conflitos também, que a gente não sabe o que pode acontecer a partir de agora. Boa noite, Leonardo. Obrigada por conversar com a gente, viu? Boa noite, Paulo. Boa noite para toda a audiência da Band. Sem dúvidas, uma perda enorme para todo brasileiro, porque, como a gente viu, né, diversas personalidades, pessoas de todos os espectros políticos, de todos os segmentos, disseram que foi uma grande perda, e a perda do Silvio, um dos maiores empresários do Brasil. E, por consequência, também vamos ter um reflexo da divisão desse patrimônio, desse legado deixado por ele. Como que isso vai ser dividido? O que ele já preparou? Sem dúvidas, Silvio foi sábio durante toda a sua vida, porque ele se preparou para esse momento e fez um planejamento muito bem feito, como a gente já tem algumas informações divulgadas, o que pode evitar que muitos conflitos aconteçam. Inclusive, ele chegou a preparar suas filhas para poder assumir a sua posição dentro do grupo SBT e assim também dividiu outros ativos, porque a gente vai conversar aqui hoje que alguns ativos são interessantes de serem divididos em vida. Outros, a estratégia pode deixar para que aconteça no momento da sucessão, né? Depois do falecimento do patriarca. Então, sem dúvidas, primeiro eu desejo aí os meus sentimentos a toda a família de Silvio Santos. Agora, Leonardo, você falou que alguns ativos tem melhor serem divididos em vida. Não sei que ativos foram esses, a gente sabe que além de todo o patrimônio que ele tem, ainda existem as empresas de Silvio Santos, né? Se eu não me engano, são 3 empresas atualmente. O que pode ser dividido em vida? Ainda mais que ele tem 6 filhas, né? Ele tem 6 filhos 6 filhas e uma mulher. Então, assim, você pode, por exemplo, em vida, dar um imóvel para uma filha e não dar para as outras? Como é que funciona? Paula, você pode dividir tanto as empresas quanto também os imóveis e ainda criar regras de como as pessoas vão gerir aquela empresa, como elas vão crescer dentro da empresa, regras de como os imóveis serão utilizados. Por exemplo, se ele tem uma casa em Miami e aí uma casa de veraneio que a família vai utilizar em comum, você pode colocar até mesmo qual semana vai ser de quem, para se chegar a determinado cargo dentro da empresa, quais são as qualificações necessárias. E o planejamento sucessório te permite até mesmo criar regras que não vão ser divulgadas, porque a gente tem que lembrar que um negócio do tamanho do SBT, muitas coisas têm de ficar ali como segredo daquela empresa, dentro do back-office. E o que pode ser feito? Você pode fazer um acordo de sócios para que essas regras sejam estabelecidas e não fiquem públicas, como a gente coloca informações dentro de um contrato societário e quem for na junta comercial consegue acessar esse contrato societário. E acessando, se tiver informações sigilosas, isso pode ser um prejuízo para a empresa ou uma informação para a concorrência. Então, existem mecanismos que podem ser utilizados, como o acordo de sócios, para poder prever essas regras sem que elas se tornem públicas. Agora, por exemplo, então, o que a gente está falando é que pode ser um testamento feito e dividido em vida. Ou quer dizer que ele já pode ter colocado alguns patrimônios no nome de cada filho. Isso é possível fazer em vida também? É sim. Provavelmente, o Silvio Santos, por causa da extensão do patrimônio dele, ele deve ter feito estratégias de offshore para poder gerir ativos que ele tenha colocado no exterior, mas também estratégias de holding e testamentárias, porque a gente tem que lembrar que uma pessoa que tem um patrimônio bilionário, é claro que foi necessário que se utilizasse uma diversidade de institutos jurídicos e de procedimentos para poder organizar esse patrimônio da melhor forma. Até porque a gente tem, como você falou, 3 empresas, Jequiti, SBT, o Hotel Jequitimar e outros ativos que Silvio tinha, muitos que talvez nós não saibamos e vai estar incluso ali dentro da divisão do patrimônio dele. Então você pode usar, por exemplo, uma holding, que é criar uma empresa para se colocar imóveis, para se colocar participação societária. E aí você faz uma doação dessa cota, mas com usufruto, ou seja, você doa aquela capacidade, a propriedade daquele ativo, daquele imóvel, mas ele continuava sendo usufrutuário, ou seja, ele tinha todos os poderes para gerir, podendo até mesmo desfazer esse negócio no curso do tempo.
E a gente tem que lembrar que, atualmente, existe aí uma enorme necessidade para que esse tipo de procedimento seja feito, porque a gente teve a reforma tributária recentemente. E a gente tem que lembrar que o ITCMD, que é o Imposto de Sucessão, ele não alterou a alíquota ainda, mas ele passou a ser um imposto que ele vai aumentando conforme o volume do patrimônio daquela pessoa. Então, quanto mais patrimônio ela tem, maior vai ficar o imposto até o teto de 8%. Agora, falta os estados regulamentarem. Então, é um momento de extrema importância para se pensar no planejamento sucessório, para não só evitar uma possível discussão entre herdeiros, porque se acontece essa discussão, a gente tem que lembrar, o patrimônio fica parado, muitas vezes ele fica descuidado, ele desvaloriza, cria uma briga na família que muitas vezes não era aquilo que o falecido queria, além de você reduzir o imposto que tem de pagar no momento da sucessão. Então, a estratégia do planejamento tributário é sempre a melhor, sem sombra de dúvidas. Aliás, eu costumo dizer que herança, você paga imposto sobre imposto sobre... Você paga imposto sobre qualquer bem que você construa na sua vida. Você está vivo, você está pagando imposto. Né? Vou botar ali imóveis. Vai que você tenha 3 imóveis, né, na sua vida. Então, cada imóvel que você comprou, você pagou imposto. Aí depois você pagou mais imposto sobre esses imóveis e o quanto eles foram valorizando ao longo dos anos. Aí você falece e deixa esses imóveis de herança. Aí os herdeiros também vão pagar imposto sobre o quanto está valendo. E depois vão pagar imposto sobre o final da herança e ainda vão pagar uma porcentagem para o advogado. Ou seja, aquele total do patrimônio que você tem nunca vai ficar total realmente para os seus herdeiros. Tem como escapar disso num patrimônio do tamanho que é do Silvio Santos? Até porque se as pessoas, né, que não têm tanto dinheiro já pagam tanto quando a gente fala de herança e acabam perdendo, entre aspas, um pouco também, né? Às vezes é tanto dinheiro que você perde que um dos patrimônios acaba se perdendo de tanto que você paga imposto sobre imposto ou para o advogado, enfim. Tem como escapar? O Silvio Santos pode ter tentado escapar de alguma forma disso, de forma legal, obviamente? Sem dúvidas, Paula. E ele fez isso, ele se preparou para essa sucessão, justamente porque é caro e dentro de um patrimônio tão grande como o patrimônio deixado por Silvio, é claro que se ele deixasse isso para ser resolvido no último momento, o patrimônio se perderia em grande parte em honorários de advogado, em impostos, regularização desse patrimônio para poder passar esse patrimônio para as filhas e para a mulher dele. Ou seja, ele teria perdido grande parte do legado dele nesse processo sucessório. Quando você se prepara, boa parte é conservada porque você usou estratégias e porque você teve ali um acompanhamento jurídico para regularizar seu patrimônio e para poder passar ele da melhor forma para os seus sucessores. O que a gente vê hoje no Brasil? Raramente se o número é menos de 10%. Menos de 10% das empresas brasileiras chegam à terceira geração. Ou seja, quando você se prepara para essa sucessão, claro, aí você está fazendo um arranjo patrimonial, mas também preparando os seus sucessores, e isso o Silvio também fez muito bem, se vê que as filhas dele já estavam tocando o SBT e tocando muito bem e vão continuar fazendo esse trabalho. A gente vê a homenagem que foi feita, não foi respeitado, né, tudo que o Silvio pediu aí durante a programação do SBT. Então, eu vejo que Silvio Santos, mais uma vez, acertou, né, nos preparativos como o grande empresário que ele foi. Agora, Leonardo, tem também a questão em vida, além de todo o patrimônio e da herança que Silvio já, parte dela, né, dividiu em vida, tem a questão que são 6 filhas, né? E aí, também os cargos, hoje em dia, delas são diferentes nessas empresas do Silvio Santos. Então, a gente tem uma delas que já estava sendo preparada para ser a sucessora na televisão. Tem uma outra que estava sendo preparada, que se eu não me engano é a caçula, para assumir a gestão do negócio. Tem uma outra que fica em outra empresa, porque é outra profissão que nada tem a ver com isso. Como é que fica isso no meio da herança? Isso é contado de alguma forma? Uma que se sinta mais lesada por ter menos poder pode acabar entrando na justiça por dizer que acabou perdendo nessa divisão?
Não, a questão do poder decisório, isso foi tomado em vida e é claro que aí você também vai ter um conselho de administração da empresa, você vai ter outras pessoas envolvidas e o Silvio provavelmente criou regras e essas pessoas traçaram uma trajetória para poder chegar onde estão. Então ele deixou isso muito bem amarrado, eu imagino, porque quando você tem uma pessoa com um determinado poder decisório, ela pode levar esse negócio para frente, como também ela pode acabar atrapalhando o negócio. E, por consequência, vai atrapalhar todas as outras. Por que vai atrapalhar todas as outras? Porque uma coisa é a pessoa ter poder decisório, a outra é ter direito à distribuição de lucros. Não sei como ele fez essa divisão, em quais partes, mas vamos dizer que todos têm a mesma participação dentro do SBT. E aí, uma delas, caso não consiga gerir bem o negócio, vai acabar atrapalhando o direito de recebimento de lucros das outras, porque quanto melhor o negócio desempenhar, mais lucrativo ele será, maiores serão os lucros distribuídos. É claro que quem está ali à frente do negócio pode receber um prolabore, pode receber um salário, vamos dizer assim, para poder estar naquele cargo. Mas, sem dúvidas, quando se faz uma coesão familiar e quando essas regras estão bem estabelecidas dentro do negócio, como se chega a determinado cargo, como se faz para poder tomar conta de parte da empresa, como se faz para poder se tornar um diretor executivo, quando está muito bem amarrado, o negócio só tende a prosperar, porque evita que uma pessoa que não tenha know-how naquele assunto consiga chegar àquele cargo e criar algum problema porque ela chegou àquele cargo simplesmente por ser filha de fulano ou filha de ciclano. Ela chega lá por merecimento e assim a empresa prospera. Você acha que qual é o problema que pode se dar, ou qual, né, que todo mundo tem que ficar de olho aqui, ou a própria família, o maior cuidado num caso como desses, de um patrimônio tão grande, mas também de uma família de herdeiros aí tão grande, né? Não se preparar para a sucessão. Todas as pessoas têm prazo de validade nesse mundo. Se elas não pensam nisso, tudo que elas construíram durante toda a vida pode acabar na próxima geração, porque os filhos não são os pais. Eles podem treinar, eles podem se dedicar para muitas vezes se tornarem tão bons quanto ou melhores, mas muitas vezes eles não estão preparados e não têm a mesma capacidade de gestão do negócio. E é por isso que a gente chega a esses números assustadores de que menos de 10% das empresas no Brasil chegam à terceira geração, porque os sucessores não estão preparados para administrar o negócio. Quantas famílias nós vemos a nível de Brasil que muitas vezes estavam entre as famílias mais ricas, muitas vezes estavam entre pessoas que exerciam um grande poder político e financeiro no país e depois, por causa da sucessão, os sucessores não foram capazes de manter esse poder, não foram capazes de conseguir gerir esse patrimônio e hoje não se ouve mais falar dessas pessoas. Essa parte parece que em vida ele já deu conta, né? Leonardo, obrigada, viu, por ter conversado aqui com a gente. Esse assunto com certeza vai render bastante, mas a gente tem que pensar e fazer essa solidariedade, a empatia aí com a família também. Mas pelo que você falou, pelo que a gente teve de informações, também pela idade dele, pelo tamanho do patrimônio, as coisas já devem estar bem encaminhadas. Obrigada, viu, Leonardo? Bom restinho de domingo para você. Obrigado por você, Paulo, para você e para toda a audiência da Band também. E olha, gente...